Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela você pode ter aí o nosso site, onde a nossa programação é transmitida ao vivo e a cores por streaming. www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail também está aí para você interagir com a gente. Hoje nós estamos recebendo aqui uma grata satisfação de receber o meu amigo jornalista Marcelo Auler. Marcelo Auler eu conheci na ABI, na recente eleição da ABI, e parece que eu já conheço há muito tempo pela interação que nós passamos a ter. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para os ouvintes da TV Comunitária. Isso. Marcelo Auler hoje tem um blog que ele põe lá o termo censurado, depois ele vai explicar isso, marceloauler.com.br. E Marcelo Auler é diretor de jornalismo da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Marcelo, eu queria começar você falando sobre isso. Você é um jornalista que passou por vários veículos de comunicação, não sei se todos, mas boa parte, e hoje você está num blog, num canal da Nova Mídia aí, que se desenvolveu muito de vários anos para cá, e em particular nos anos mais recentes. Como é que foi essa transição? Como é que você está se sentindo nesse novo canal? E por onde você passou antes? Explica aí para os nossos telespectadores. Eu tenho basicamente 54 anos de profissão, ou mais um pouco, já perdi as contas. Se quem quiser que faça a conta, eu comecei no dia 20 de janeiro de 1974, feriado de São Sebastião, na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Fiquei lá por 2 anos, depois trabalhei na revista Manchete, aqui no Rio, depois trabalhei em jornais alternativos como Movimento, Pasquim, depois eu fui embora para Brasília, trabalhei no Jornal do Brasil, fui chefe de reportagem e editor de cidade do Jornal de Brasília, para nunca mais ocupar chefia na minha vida. Depois eu fui para São Paulo, atrás de um rabo de saia com quem eu casei, e lá tive a oportunidade de trabalhar na Folha de São Paulo, na fase áurea da Folha de São Paulo, que foi a campanha das diretas já. Fiquei lá até 85, 86, voltei para o Rio de Janeiro e passei por todas as redações, quer dizer, eu já tinha trabalhado no JB em Brasília, na Folha em São Paulo, trabalhei em revistas técnicas da Gazeta Mercantil lá em São Paulo, trabalhei para Isto É em São Paulo, e Isto É aqui no Rio fiz alguns freelas. Depois eu fui para o Jornal do Brasil novamente, uma boa fase com Marcos Sacorreia, com Flávio Pinheiro, com Roberto Pompeu, Anselmo Góes. Depois fui com essa grupo para a Revista Veja, sucursal da Revista Veja. Ali dei a sorte de fazer 2 matérias que me deram prêmio ESSO. Depois, querendo, como eu disse na época para os editores da Veja, curtir a minha filha, que tinha apenas 1 ano, eu saí da Veja para poder ver minha filha crescer, porque a Veja consumia gente o tempo inteiro. E fui trabalhar no Dia durante 8 anos, mais ou menos 9 anos, onde eu fiz um bom trabalho, acho. Peguei uma boa época de mudança no jornal, trabalhei com 3 editores da melhor qualidade comigo, o Elcimar Oliveira, a Ruth de Aquino e depois o Miranda Jordão. E ainda passei pelo Estadão aqui no Rio, ainda passei pela assessoria da Dataprev, na época em que o Lula ganhou a eleição, a convite do meu amigo Ricardo Couto, e depois o mercado não tinha mais espaço para jornalistas antigos. Tive uma rápida passagem pela TV Alerj e tentei fazer um projeto sobre o Darcy Ribeiro na TV Escola. Muito rápido, os 2 não vingaram. E o mercado não deu mais espaço para veteranos como eu. Então eu comecei a, incentivado pela minha esposa na época, escrever num blog. Estou aprendendo a escrever em blog. A diferença minha é que eu não fico fazendo comentários nem escrevo todo dia. Pelo contrário, com a briga na ABI, eu parei de escrever uns bom tempo, estou um bom tempo sem escrever. Mas eu me proponho ali a fazer o que eu sei fazer melhor, reportagens. E investigação? Reportagens sobre tudo.
O início, o que eu estava gostando muito, é que eu copiei uma ideia de um colega meu chamado Murilo Carvalho, do jornal Movimento, nas décadas de 70. Ele morava num Fusca e rodava o Brasil e fazia uma página chamada Cenas Brasileiras. Cada lugar que ele ia, ele encontrava uma história diferente. E eu tentei fazer isso com o meu carro, colocando no carro a música do Luiz Gonzaga, Minha Vida é Andar por Esse País para ver se um dia descanso feliz. E em 6 anos, nem isso tudo, não foram 6 anos, 5 anos, eu andei 107 mil quilômetros. Rodei o sul do país todo, fui até Porto Alegre, rodei até Mato Grosso, cheguei até Ponta Porã, fui a Brasília várias vezes, Belo Horizonte. Não fui para o norte e nordeste, que eu queria ter ido. Aí bateram com o meu carro, acabaram no meu carro. Depois eu estava com a carteira pendurada em multa, fui lá, entreguei a carteira ao Detran. Isso já faz 1 ano e meio e eu parei de dirigir. Desde então, eu não tirei mais a carteira, eu tenho que ir lá tirar. E você fazia as matérias nesses lugares todos? Ia viajando, fazendo matéria, escrevendo matérias. É no mesmo blog do nome de hoje? No mesmo blog, fazia pro mesmo blog. Às vezes alguns blogs me contratavam. O DCM uma vez me contratou para fazer uma série sobre Santos. Mas normalmente eu fazia as matérias para o meu blog. E qual você acha que é o desafio dessa mudança? Eu não sei, eu ainda não sou um especialista em internet para dar aula para os outros. Eu ainda estou aprendendo muito, né? Por exemplo, as pessoas se queixam porque as minhas matérias são grandes, são textos longos. O tal do Moisés aqui fica dizendo, escreva parágrafos pequenos, escreve linhas, menos linhas. E eu não sei fazer isso. Eu escrevo matérias porque eu vou ao fundo da matéria e tento matar o assunto. Exploro o assunto de diversas... Então, esse explorar o assunto tem dado certo, porque o seu blog foi censurado por causa de matérias... A censura do meu blog, a principal censura que foi derrubada foi da delegada Érica Mialik Marena. Eu estive em 2015 lá em Curitiba tentando fazer uma boa matéria sobre a Lava Jato. Acontece que o juiz Sérgio Moro, que por acaso já me conhecia desde 2007, quando eu era do Estadão, eu fui lá fazer uma matéria sobre o Fernandinho Beiramar, uma operação chamada Fênix, em que ele conseguiu desarticular a quadrilha de traficantes comandada pelo Fernandinho, que funcionava na divisa ali do Mato Grosso com o Paraguai. Eu fui lá, conheci ele, fiz uma matéria, ele gostou da matéria, depois nos encontramos várias vezes em Brasília, quando ele trabalhou no Supremo em Brasília. E em 2015, quando eu fui lá, ele não quis me dar declaração, não quis falar comigo. A Polícia Federal não sabia quem era Marcelo Auler, não quis falar com Marcelo Auler. Os procuradores, alguns com quem eu tinha até conversado em 2007, não lembravam do Marcelo Auler. E acharam que não precisava atender o Marcelo Auler. Só que o Marcelo Auler costuma fazer fontes nos lugares e começou a procurar fontes. E aí começou a levantar histórias que não agradaram a turma da Lava Jato. Enquanto toda a grande mídia comia na mão da Força-Tarefa, com informações vazadas legalmente ou ilegalmente, eu não vou entrar nessa discussão, porque o jornalista tem mais é que pegar a informação vazada mesmo, mas tem que trabalhar a informação e não pegar aqui e publicar ali, ser só correia de transmissão. Eu ia atrás de informações que eles não interessavam a eles passar. Então comecei a explorar o que eu poderia dizer assim, as ilegalidades da Lava Jato. Como, por exemplo, o grampo encontrado com 10 dias de operação na cela do Youssef. Num primeiro momento, o Alberto Youssef, ao Alberto Youssef e a defesa dele, interessava denunciar o grampo, tanto que eles denunciaram. Tem entrevista do advogado dele na época, dizendo, eu vou cobrar, eu vou exigir. Num segundo momento, o Alberto Youssef usou aquilo como provavelmente moeda de troca e conseguiu fazer um acordo de delação premiada que ninguém sabe em que base foi feita, que deixou livre hoje. Você veja que o Youssef está livre com todos os pecados e crimes e acusações e condenações que ele já acumulou na vida. Não podemos esquecer que já no passado
durante a investigação das contas CC5, Do Banestado. do Banestado, da remessa ilegal de dólares para o exterior, o Alberto Youssef estava envolvido naquilo. E ele foi um delator premiado. E ganhou a liberdade. E apesar dele ter, delator, dele ter assumido o compromisso de contar todos os crimes que ele sabia e de devolver o dinheiro ilegal que ele recebia, tem um delegado que mora em Paranaguá, não, eu vou me lembrar a cidade, que investigou o caso e chamou a atenção do juiz Moro e do procurador Dallagnol que o Alberto Youssef não só não tinha contado todos os crimes do qual ele ajudou a cometer, como não tinha devolvido todo o dinheiro. E isso foi desconhecido pelo juízo e pelo Ministério Público. Você sabe qual foi a consequência disso? Não, mas você pode dizer para a gente. O Alberto Youssef denunciou os doleiros todos, que ficaram enrascados, presos, e ele foi colocado em liberdade com um capital na mão, e aí ele cresceu no mercado do dólar paralelo. Ele eliminou os concorrentes, né? Ele Tirou vantagem. afastou os concorrentes, não chegou a eliminar, mas afastou temporariamente e cresceu. Antes ele, eu não estou lembrando da cidade agora, no Paraná, antes ele atuava só naquela cidade, e aí depois ele foi atuar nos Jardins, em São Paulo. Cresceu, e aí apareceu no chamado escândalo da Lava Jato. Mas você acha que houve um enfrentamento a partir dessas denúncias, seja da própria defesa do Youssef e de outros, como vocês e tal, o seu blog, se conseguiu chegar a uma conclusão desse... Porque isso parece uma coisa muito grave, porque o cara está preso pelo Estado e o Estado coloca uma escuta onde ele encontrava, inclusive, outros presos, né? Não interessava chegar, tanto que abafaram. A primeiro abafo que veio foi uma sindicância que chama Sindicância 04 de 2014, presidida pelo delegado Moscardi, Maurício Moscardi Grilo, que agora a Folha está dando que ele está sendo suspenso 8 dias por trabalhar mal. Na verdade, eu já divulguei isso há 2 anos atrás. E ele concluiu que aquele grampo era legal, não funcionava, estava inativo e tinha sido colocado ali na época do Fernandinho Beiramar preso, por ordem de um juiz, Odilon, do Mato Grosso, de Campo Grande, quando ele soube que o Fernandinho parecia querer se vingar do Sérgio Moro e atacar o Sérgio Moro. O próprio Odilon, por segurança, botou para que o Fernandinho visse. Só que o grampo do Fernandinho já tinha sido retirado da cela há muito tempo. Mas o Moscardi aproveitou-se disso, de uma declaração feita por um agente que cuida da escuta e que tinha colocado aquele grampo, segundo soube depois, imaginando que havia uma autorização judicial, porque ele disse, eu nunca perguntei aos meus chefes quando me mandavam colocar uma escuta, se havia ou não, eu confiava neles, e depois ele soube que não tinha. O Moscardi resolveu se apegar a um parecer, nem perícia no material apreendido ele fez. Tivesse sido feita a perícia, ele não teria cometido o erro de dizer que aquilo pertencia à época do Fernandinho Beiramar. Sabe por quê? Porque aquele aparelho só chegou em Curitiba anos depois do Fernandinho Beiramar sair de lá. E nem isso a sindicância dele mostrou. Só numa segunda sindicância é que isso foi apresentado. A sindicância também 04, mas 2015, feita pela Corregedoria Geral em Brasília. E o caso ainda não chegou a uma conclusão? Eles estão querendo punir o tal agente Dalmei, que confessou que tinha colocado o grampo. Mas como eles estão dizendo que o grampo era do tempo do... Eles estão numa enrascada. Eles não podem puni-lo pela colocar o grampo. Então estão punindo ele por um falso testemunho quando ele declarou que colocou o grampo. E o Moscardi está sendo punido porque trabalhou mal. O trabalhar mal é inventar uma versão. E aí ele está ganhando 8 dias de suspensão. Agora, eu já soube que essa suspensão
pode estar prescrita. Eu acabei de mandar um e-mail para a Polícia Federal perguntando isso e eles ainda não me responderam direito a essa questão. Agora, tudo isso o pessoal pode encontrar em www.marceloauler.com. A-U-L-E-R, né, Marcelo, tudo junto, auler.com.br. Então, eu vou deixar essa história toda aí e muito mais que lá está, para você, está aí na tela, certo? Esse site dele, esse blog, para você acompanhar. Vamos prosseguir em outros assuntos. Então, essa sua investigação sobre a Lava Jato, as ilegalidades da Lava Jato, você já chegou a alguma conclusão do ponto de vista da repercussão da Lava Jato para o processo democrático do nosso país? O que você poderia dizer? Eu jamais fui contra você investigar corrupção. Eu me vanglorio de, nos anos 90, ter sido um dos primeiros repórteres que, aqui no Rio de Janeiro, deu atenção ao trabalho do Ministério Público Federal. Acompanhava diuturnamente o trabalho deles, fiquei amigo de vários procuradores da República, de quem eu sou amigo até hoje, embora muitos tenham se afastado de mim pelas posições que eu passei a defender criticamente a Lava Jato. A minha questão com relação à Lava Jato é o não respeito ao devido processo legal. Quando eles começaram a atropelar o processo legal, a não dar chance às defesas, a não investigar irregularidades que foram denunciadas, eu comecei a fazer as críticas e eles começaram a achar que eu estava defendendo o corrupto. Não chega a isso. Essa é uma jogada, um argumento genérico, né? Eu sou daqueles que acham que não existe nenhuma acusação provada contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, para mim, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um preso político da Lava Jato. Está evidenciado há muito tempo para mim que o interesse da Lava Jato, já no início, era chegar nos políticos e chegar no PT. Embora disfarçassem isso no início. Depois não disfarçaram mais. E estão aí as revelações do Intercept que mostram que esse era o objetivo. Que há políticos e que há agentes públicos que devem responder por desfalques na Petrobras, essas coisas todas, não tenho dúvida. Mas isso tem que ser feito dentro do devido processo legal. Mas eles tomaram por base Dizem, né, que eles tomaram por base as mãos limpas na Itália. E que, para defender, para bloquear a corrupção, para defender o Estado contra essa manipulação e tal, valeria tudo. Isso é possível? Não é possível, num Estado democrático de direito, você dizer que os fins justificam os meios. Os meios precisam ser respeitados. Nós aprendemos isso em 68, quando Pedro Aleixo avisou que ele não era contra o AI-5 por conta do presidente da República, Costa Silva, mas era contra pelo que iria acontecer com o guarda da esquina. E nós sabemos que isso acontece, entende? Nós vemos que se não se exigir o devido respeito legal ao agente da lei, ao agente político, ao agente público, nós vamos para a barbárie. E nós caminhamos para a barbárie com esse governo louco que chegou aí, com a ajuda da Lava Jato. A Lava Jato ajudou afastando o Lula, derrubando e mais o processo de impeachment da Dilma, que ela incentivou no clima que criou, ela ajudou a levar um fascista para o governo. E hoje nós estamos vendo as loucuras que estão sendo cometidas. Agora, e essa declaração de um dos principais assessores da presidência, que é o filho dele, o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, de que não é possível avançar nas mudanças que o Brasil precisa num ambiente democrático. Ele estaria defendendo Primeiro, ele não é assessor oficial, né? Ele não é assessor, ele é vereador. E já se licenciou 120 dias para fazer o quê? Ele não se elegeu vereador, então ele deve ao eleitor dele o trabalho como vereador.
E é bom o eleitor dos Bolsonaros ficar perguntando o que os Bolsonaros no Legislativo estão fazendo a favor dos eleitores deles. Não estão fazendo nada, assim como o próprio Jair Bolsonaro, em 28 anos de militância na Câmara dos Deputados, não fez nada. Não tem um projeto. Nada. E isso prova a declaração dele que você está falando, de que eles estão querendo dominar a política, mas da maneira deles. Não respeitar a democracia, não respeitar os poderes constituídos. Eles têm raiva quando o Congresso derruba propostas que o governo do pai dele faz, porque são descabidas. Eles ficam com raiva quando o Supremo Tribunal toma decisões contrariando os interesses deles, que não são os interesses legitimamente democráticos. E isso prova que eles não têm um compromisso com a democracia. Agora, falando na luta pela democracia, pela garantia do Estado Democrático de Direito, pela liberdade de expressão, você é jornalista, eu também sou jornalista, e por conseguinte também a liberdade de imprensa, vamos encerrar aqui a entrevista falando um pouco sobre essa questão da ABI. A ABI, quer dizer, a disputa da eleição da ABI foi uma disputa muito dura, né? Começou em fevereiro, ou antes um pouco, e só terminou no final de julho. Junho. Como é que qual a pincelada que você dá aí sobre, como é que você sentiu esse processo da mobilização dos associados da ABI para a eleição? Eu sou associado da ABI desde 1976 ou 77, logo que eu comecei na profissão, e eu comecei em 74. Eu militei na ABI, eu estava militando sócio quando a ABI sofreu um ataque com uma bomba no seu 7º andar. Eu estava lá nas grandes lutas que a ABI travou naquela época, contra a ditadura, contra a censura, a favor da anistia, e não estava diretamente ligado na Direta Já, porque eu morava em São Paulo. Estava na Direta Já, lá em São Paulo, não na ABI. Então eu sei a militância e a importância que a ABI teve em todo esse processo de redemocratização do país. O que eu me assustei nos últimos anos é que, à medida em que eu ia buscar apoio da ABI na luta contra a censura, que eu entendia que a censura ao meu blog não atingia apenas ao Marcelo Auler e aos leitores dele, mas atingia a todos os jornalistas, porque ela se repete, e o Supremo Tribunal já disse que não pode ter nenhum tipo de censura, e eu não conseguia o respaldo da ABI para essa luta contra a censura, que eu acho que é uma luta de todos os jornalistas. Por isso, eu me empenhei na campanha para mudar a diretoria da ABI, para reinserir a ABI nessa luta em defesa do Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito pressupõe a liberdade de expressão, que não é um favor do Constituinte, quando criou, para jornalistas, é um favor para a população. Para o cidadão. A liberdade de expressão é um direito que o eleitor tem de receber todas as informações de várias áreas diferentes, com vários vieses políticos diferentes, para que ele tire as suas conclusões e tome a sua decisão na hora do voto. Se ele não é bem informado daquilo que acontece nos bastidores da política e da vida administrativa do país, ele não vai poder tomar uma boa decisão. E é por isso que muita gente critica que os eleitores ainda não têm uma posição de voto. Porém, é preciso você clarear isso, deixar clara essa discussão. E é por isso que eu apoio que todo jornalista, quando recebe uma informação vinda de qualquer fonte, independentemente de como a fonte dele conseguiu, desde que a fonte dele não tenha cometido um crime incentivado pelo jornalista, ele tem mais é que divulgar. Então, obviamente que isso aí é um testemunho
favorável ao Greenwald. Claro, ele está fazendo o papel dele muito bem feito. Inclusive o ABI participou do ato. Participou do ato aqui recebeu aqui no Rio, fez o ato aqui para ele aqui no Rio e participou de um outro ato agora, segunda-feira passada, na Faculdade de São Francisco, na USP, lá em São Paulo. E participará de todos os atos que a gente tiver pela frente a favor da democracia, a favor da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Muito obrigado. A gente ficaria aqui mais tempo, eu já te convido aí para uma outra ocasião para a gente aprofundar mais. Eu quero saber dessa reportagem aí do seu prêmio ESSO, etc., para você passar aqui para os telespectadores da TV Comunitária. Eu agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço a paciência de vocês e a sua aqui, disposição. Me ouvirem e me darem esse espaço. E fico à disposição para outras conversas, desde que as nossas agendas combinem. Muito bem. Eu queria agradecer a você, certo? A sua paciência e a sua audiência aqui de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Para você saber mais sobre o trabalho do jornalista Marcelo Auler, eu já disse, marceloauler, tudo junto.com.br. E você vai ficar sabendo de todas as reportagens e investigações do Marcelo Auler. Quero deixar para você aí o site da TV para você acompanhar nossa programação, o www.tvcomunitariatudojunto.rio. E o e-mail e o telefone para você dar a sua opinião. Ajude a gente a fazer a nossa programação. O que você achou dessa entrevista, desse trabalho do Marcelo Auler? Escreva para a gente. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.